Bom dia, família Transformação com Deus. Que a graça e a paz do Senhor alcancem você onde estiver. Este é um tempo de quietude, de entrega e de confiança. Feche os olhos, respire com calma e apresente a Deus seus pensamentos e planos. Que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça e ilumine este dia. Vamos orar juntos. Antes de orarmos juntos, é importante aquietar a alma e permitir que a palavra de Deus nos examine. O Senhor se importa com aquilo que acontece dentro de nós, especialmente em nossa mente, pois é ali que decisões são formadas e caminhos começam a ser traçados, mesmo quando ainda não são visíveis. Nossa mente está sempre ativa. Pensamos no futuro, nas responsabilidades, nas pessoas que amamos e também nas preocupações que nos roubam a paz. Cada pensamento alimentado constrói algo dentro de nós. A Escritura nos lembra que nada está escondido diante de Deus. Ele vê não apenas nossas atitudes, mas também aquilo que cultivamos no íntimo do coração. Se nossos pensamentos fossem revelados, refletiriam descanso ou inquietação. Demonstrariam uma mente guiada por Cristo ou desejos que ganharam espaço demais? A Bíblia ensina que a vida interior molda a exterior. O que permanece em nossa mente, com o tempo, se transforma em palavras, hábitos e escolhas. Este não é um convite à culpa, mas à consciência. Deus nos chama a caminhar com Ele, permitindo que nossos pensamentos sejam alinhados à verdade e conduzidos pela sua graça. Se essa mensagem falou com você, escreva Amém nos comentários como sinal de concordância e fé. A palavra de Deus nos lembra que aquilo que ocupa nossos pensamentos molda quem nos tornamos. Não somos transformados apenas por grandes decisões, mas pelo fluxo diário de ideias que aceitamos como verdade. Pensamentos repetidos criam caminhos internos, e esses caminhos, com o tempo, definem a direção da nossa vida. A Escritura ensina que somos formados por aquilo que meditamos no coração. Quando a mente é deixada sem cuidado, ela se inclina facilmente para o medo, a comparação, a culpa ou desejos desordenados. Por isso, Deus nos chama a avaliar com sinceridade. Este pensamento concorda com a palavra ou se opõe a ela? Ele aproxima meu coração de Cristo ou fortalece a carne? Essa batalha não é sobre controle humano absoluto, mas sobre cooperação com o Espírito Santo. Nem todo pensamento pode ser evitado, mas todo pensamento pode ser confrontado. Somos chamados a não permitir que ideias contrárias à verdade criem raízes profundas em nós. Quando aprendemos a submeter nossa mente a Cristo, passamos a discernir o que deve permanecer e o que precisa ser removido. Assim, a mente deixa de ser um campo de confusão e começa a se tornar um espaço de clareza, direção e paz. Se você deseja que sua mente seja guiada pela verdade de Deus, manifeste sua fé escrevendo glória a Deus nos comentários. Muitas pessoas oram pedindo mudança, mas não percebem que continuam alimentando exatamente aquilo que desejam vencer. A mente absorve o que é repetidamente exposta. Sons, imagens e conversas não são neutros, todos deixam marcas. Aquilo que entra com frequência começa a moldar desejos, reações e escolhas. É comum desejar pureza, paz e domínio próprio, enquanto se mantém contato constante com conteúdos que despertam ansiedade, comparação ou tentações. Sem perceber, acabamos regando as mesmas áreas que pedimos a Deus para arrancar. O coração se torna confuso porque recebe mensagens opostas todos os dias. A palavra revela que existe um caminho mais seguro. A verdadeira transformação não nasce apenas do esforço pessoal, mas da proteção consciente da mente. Quando guardamos aquilo que vemos e ouvimos, criamos um ambiente favorável para a ação do Espírito Santo. A pureza não é sustentada pela força humana, mas pela verdade que ocupa o interior. Tudo o que colocamos diante dos olhos e dos ouvidos constrói a atmosfera da alma. Quando escolhemos o que é bom, justo e agradável a Deus,
começamos a perceber mudanças reais, pensamentos mais leves, desejos mais alinhados e um coração mais sensível à presença do Senhor. Se essa palavra trouxe clareza ao seu coração, escreva "Deus fala comigo" nos comentários. Deus nos chama a uma mudança intencional de foco. A mente não se renova por acaso, ela é treinada diariamente. Quando escolhemos deliberadamente pensar no que é verdadeiro, puro e digno, abrimos espaço para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Isso exige atenção e constância, não apenas boas intenções. A transformação espiritual não acontece de forma passiva. Enquanto o mundo tenta moldar nossos valores sem pedir permissão, o Senhor nos convida a apresentar nossa mente a Ele. Quando permitimos que a palavra reorganize nossos pensamentos, antigos padrões começam a perder força e novos caminhos são estabelecidos. Renovar a mente é aprender a reagir de maneira diferente. Onde antes havia medo, nasce confiança. Onde havia confusão, surge discernimento. Esse processo não é imediato, mas é profundo. Aos poucos, passamos a perceber que nossa forma de pensar já não responde automaticamente às pressões externas. Quando a mente é renovada, o coração se torna mais sensível à voz de Deus. Passamos a reconhecer o que edifica e a rejeitar o que enfraquece nossa fé. Assim, a transformação deixa de ser apenas um desejo e se torna uma experiência real, vivida dia após dia. Se você deseja essa renovação em sua mente, escreva "Senhor, transforma-me" nos comentários como declaração de fé. A renovação da mente também envolve escolhas práticas no dia a dia. Pequenas decisões repetidas com fidelidade produzem grandes mudanças ao longo do tempo. Aquilo que ouvimos, assistimos e permitimos em nossas conversas precisa ser avaliado à luz da vontade de Deus. Nem tudo que é comum é saudável para a alma. Quando algo desperta ansiedade, tentação ou amargura, o Espírito Santo frequentemente nos alerta. Aprender a obedecer a esses alertas é sinal de maturidade espiritual. Desligar uma música, evitar um conteúdo ou se afastar de uma conversa pode parecer simples, mas são atitudes que preservam a paz interior. Deus nos convida a substituir antigos padrões por práticas que fortalecem a fé. Onde havia preocupação, somos chamados à oração. Onde havia silêncio espiritual, somos convidados à palavra. Essa troca consciente transforma o ambiente interno e nos ensina a reagir com confiança em vez de medo. Com o tempo, a mente treinada na verdade passa a responder de forma diferente às pressões. A paz começa a guardar o coração e a presença de Deus se torna mais perceptível mesmo em meio às dificuldades. A fidelidade nas pequenas escolhas prepara o terreno para uma vida mais livre. Se você entende que pequenas decisões podem gerar grandes frutos, escreva "Eu escolho a paz" nos comentários. Quando pensamentos contrários à vontade de Deus surgem, a palavra nos ensina a não negociar com eles. Pensamentos não confrontados ganham força, mas pensamentos expostos à verdade perdem poder. Redirecionar a mente é um ato espiritual que exige ação imediata e consciente. Em vez de permitir que ideias negativas se desenvolvam, somos chamados a preenchê-las com luz. Declarar a verdade em voz alta, lembrar promessas bíblicas ou elevar uma oração simples muda o ambiente interior. Onde a verdade entra, a mentira não permanece. A renovação da mente não é um evento ocasional, mas uma prática diária. Cada vez que escolhemos responder com fé, fortalecemos novos caminhos espirituais. Aos poucos, aquilo que antes parecia uma luta constante começa a se tornar um hábito saudável. Com o tempo, o Espírito Santo transforma nossos desejos. O que antes atraía, perde o brilho, e a santidade passa a ser um lugar de descanso, não de peso. A mente renovada encontra prazer em obedecer, e o coração aprende a reconhecer a presença de Deus como seu verdadeiro lar.
Se você decide hoje não negociar mais com pensamentos que não vêm de Deus, escreva "Minha mente pertence ao Senhor" nos comentários. Deus não nos chama a essa jornada com palavras de condenação, mas com um convite à liberdade. Ele conhece cada luta interna, cada pensamento repetido e cada esforço silencioso que fazemos para permanecer fiéis. O Senhor não observa de longe. Ele caminha conosco no processo de restauração. A graça de Deus não apenas perdoa, ela capacita. Quando caímos, Ele nos levanta. Quando nos sentimos fracos, Ele oferece força. A renovação da mente acontece quando entendemos que não estamos sozinhos nessa batalha. O Espírito Santo age continuamente, limpando, fortalecendo e direcionando. A palavra de Deus tem poder para curar áreas que foram feridas ao longo do tempo. Pensamentos de derrota, culpa e inutilidade não precisam definir quem somos. Em Cristo, recebemos uma nova identidade, firmada na verdade e sustentada pelo amor do Pai. À medida que permitimos que Deus trabalhe em nosso interior, a liberdade se torna visível, a mente passa a descansar, o coração se alinha e a fé se fortalece. O processo pode ser gradual, mas o resultado é seguro. Deus completa a obra que começou. Se você recebe essa verdade e escolhe caminhar em liberdade, escreva "Sou livre em Cristo" nos comentários. O cuidado com a mente exige escolhas conscientes todos os dias. Decidir o que ouvir, assistir ou ler não é trivial. É uma forma de proteger o coração e cultivar pensamentos que conduzam à santidade. Cada ação, mesmo pequena, contribui para fortalecer ou enfraquecer o espírito. Deus nos ensina a substituir compromissos prejudiciais por práticas edificantes. Se um hábito alimenta a ansiedade ou tentação, ele deve ser deixado de lado. O lugar dele deve ser ocupado por oração, meditação na palavra e ações que refletem a presença de Cristo. A disciplina diária da mente cria resistência às distrações e fortalece o desejo de viver segundo Deus. Pequenos ajustes, como memorizar versículos, escolher músicas que elevem o espírito ou ler um salmo à noite, abrem espaço para a transformação real. Ao praticarmos essas escolhas repetidamente, a paz de Deus passa a guardar o coração e a mente. Nossa vida interior se torna um refúgio seguro, onde Cristo é honrado e nossos pensamentos encontram direção e clareza. Se você deseja fazer escolhas que cultivem santidade na sua mente, escreva "Senhor, guia meus pensamentos" nos comentários. Entregar a mente a Deus é também entregar os desejos do coração. Tudo aquilo que tem tomado espaço em nossos pensamentos, ambição desordenada, busca por aprovação ou conforto passageiro, deve ser colocado diante do Senhor. Ele é digno de todo o nosso foco e devoção. Ao colocarmos Cristo no centro, nossas decisões passam a refletir prioridades eternas. O que antes parecia importante se torna secundário. O que era fugaz perde valor diante do propósito de Deus. Nossa vida passa a exibir frutos da fé e a mente encontra clareza e direção. A palavra nos lembra que devemos fixar o olhar nas coisas do alto, não nos interesses passageiros da terra. Isso requer vigilância constante, fé ativa e sensibilidade ao espírito. Cada escolha de foco fortalece o hábito de viver pela verdade e não pela emoção ou pelo impulso. Quando a mente é guiada por Deus, o resultado é natural. Pensamentos se transformam em gratidão, desejos se alinham à vontade do Pai e a paz se estabelece firmemente no coração. A liberdade interior se torna evidente em cada ação e palavra. Se você deseja fixar sua mente nas coisas do alto, escreva "Meus pensamentos são do Senhor" nos comentários. Finalmente, orar com propósito e consciência fecha o ciclo da renovação da mente.
Entregar cada pensamento, cada desejo e cada decisão a Cristo nos coloca em harmonia com a vontade de Deus. Quando pedimos a Ele que guie nossa imaginação e corrija nosso pensar, abrimos espaço para a transformação completa. Pequenas escolhas repetidas, como meditar na palavra, memorizar versículos ou desligar o que perturba, desbloqueiam liberdade espiritual. A fé constante garante que o trabalho de Deus em nós seja concluído e que nossos pensamentos se tornem louvor, nossas ações se tornem obediência e nossos dias testemunho vivo. O Senhor promete renovar o que está desgastado, fortalecer o que é fraco e completar o que começou. Ele nos convida a viver em santidade, segurança e paz, lembrando-nos que a mente alinhada com Ele se torna fonte de vida, alegria e proteção. Se você deseja comprometer sua mente e seu coração ao Senhor hoje, escreva "Senhor, sou teu" nos comentários e declare sua entrega completa. A oração que inicia essa entrega pode ser simples. Peça que Deus transforme sua mente, fortaleça seus pensamentos e guie cada escolha sua. Ele é fiel para cumprir tudo o que promete.